Fala galera, beleza? Então, atualizando aqui, ou fazendo novamente um vídeo a respeito desse site, até porque no último vídeo que eu fiz, eu até cheguei a passar uma informação lá que passou meio que despercebido. Aqui eu vou mencionar o que que foi. Mas, enfim, daí eu vou comentar um pouquinho aqui e mostrar as possibilidades desse site aqui, que é um site bem bacana, esse site que é chamado MakerCase. Eu vou explicar para quem tem CNC Router, para quem tem CNC Laser aí, é muito legal. Aí, a princípio, fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC de uma maneira geral. Programação, construção, para quem tiver dica, para quem tiver dúvida, posta lá que o pessoal também está sempre ajudando. E para quem quiser ajudar de alguma forma via Pix, o link está na descrição do vídeo. Então vamos lá. Esse site Maker Case aqui, ele é um site no qual você consegue gerar os arquivos de corte para construção de alguns modelos de caixa. Então aqui, ó, logo na primeira página, daí ó, escreve dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Você pode pesquisar pelo Google Maker Case, porque o link ele começa com pt.makercase.com. Mas basicamente aqui tem essa simple Box. Vamos traduzir aqui para o nosso português. A caixa simples. A caixa poligonais, que ela pode ter vários lados. Essa caixa é bem legal. Aqui vai ter a caixa com canto arredondado, ou seja, a gente consegue também fazer essas caixas com, vamos dizer ali, com dobra flexível. E aqui a gente vai ter caixas com divisórias. Essas caixas com divisórias também a gente pode dizer que são aquelas famosas colmeias. Eu vou dar uma passadinha em cada um deles aqui, mas a gente vai focar um pouco mais na caixa simples e depois, num outro vídeo, eu falo mais das outras. Mas foi como eu disse: caixa simples, pode ser uma caixa aberta ou fechada. Todas as outras, com exceção dessa aqui, elas também podem ser aberta ou fechada. Mas aqui na caixa simples, você vai conseguir gerar caixas do tipo fechada ou aberta, ok? Essas caixas poligonais aqui, ó, por exemplo, essa daqui está com 5 lados, mas você pode ir especificando aqui quantos lados você quer que ela tenha. Poderia ser 8, poderia ser 12, tá? Aí aqui a gente vai inserir as informações e tudo mais e vai chegar no resultado. E E agora aqui voltando, essa aqui com canto arredondado, tá vendo? Só do jeito que tá aqui, eu só vou colocar para gerar um arquivo, só para vocês terem uma noção de como fica. Porque quando a gente for baixar o esquema das caixas, tá vendo essa partezinha aqui, ó? Essa partezinha, isso daqui dá para usar na CNC, dá para usar na laser também. Ao invés de cortar, ele vai fazer riscos, tá vendo? Que são riscos. E posteriormente vai permitir que o material ele seja dobrado. Então ele é justamente aqui, ó, esses risquinhos. Daí é só gerar o arquivo corretamente sobre. Aí a fresa, no caso de fresa, a fresa entra aqui e sai aqui, entra aqui e sai aqui. E faz uns risquinhos, daí vai permitir que ela dobre. E, enfim, aí aqui você pode mudar as medidas e tal. Aí, por fim, aqui a gente vai ter as caixas com divisórias. Isso daqui são as famosas colmeias também. Você pode dizer uma caixa com divisória, mas dependendo de como você posiciona, pode ser fixada numa parede ou ficar sobre uma mesa para fazer uma colmeia. Isso aqui é bem legal para fazer aqueles gaveteirinhos. Daí você faz as caixinhas pequenininhas e guarda organizado na colmeia. Aí aqui basicamente o que muda com relação às outras lá é que você pode especificar ali a quantidade de linhas e colunas, tá vendo? Para fazer aqui a quantidade. Então vamos focar um pouquinho aqui na caixa simples e eventualmente no outro vídeo eu falo a respeito das demais. A primeira coisa que você vai fazer aqui, caso seja seu primeiro acesso, é modificar aqui, ó, de polegadas para milímetros, tá? Aqui tá meio bugadinho. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
sei se é o site que não tá. Ah, agora foi. Tá vendo? Tava meio desfocado aqui o negócio, não tinha nem a divisória. Mas você vai mudar aqui para milímetros, ok? A menos que você trabalhe com polegadas, mas vamos mudar aqui para o milímetro. E aqui tem as medidas, conforme você vai alterando, ele já vai atualizando aqui a visualização da caixa. Por exemplo, aqui está com a caixa de 101 por 101 por 101. Eu poderia colocar aqui, ó, largura 150. Tá? Aí você consegue ter a visualização aqui de como está sendo alterada. Altura dessa caixa, vamos fazer uma caixa de 120 milímetros de altura. Profundidade dessa caixa. Profundidade dessa caixa, 200. Tá? Então, dessa forma a gente visualizaria assim. Aqui seria a largura, aqui a profundidade e aqui a altura. Essa questão de largura, altura, profundidade é um pouco, às vezes, gera uma certa complicação, porque a gente pode utilizar largura, comprimento e altura, e a gente pode utilizar também largura, altura e profundidade. Eu gosto mais de utilizar a palavra profundidade quando, por exemplo, eu estou falando de algo que eu estou vendo de frente. A gente também pode dizer que é a profundidade da caixa, mas para não gerar confusão. Eu faço algumas caixas e vira e mexe é meio complicado, né? A pessoa tenta passar com uma orientação que ela tem e eu tento associar com o que eu entendo mais fácil, mas geralmente profundidade eu costumo atribuir para nicho, para prateleira, para dizer qual é a profundidade até um determinado ponto. Caixa eu costumo especificar sempre como altura, largura e comprimento. Mas enfim, isso daí que é só um detalhe. Quando você coloca as medidas aqui, aí o que você também tem que considerar? Se as medidas são internas ou externas. Óbvio que eu já estou passando aqui como se faz algumas alterações, mas num primeiro momento, assim que você entra, mas você vai poder modificar ali, não vai influenciar em muito. Tem a questão da espessura do material, que está logo aqui abaixo, ok? Então, coloca as medidas. Se você quiser entrar aqui e já partir para o material, pode ser também. Coloca as medidas e você especifica, porque sim, isso altera o tamanho da caixa. Por exemplo, aqui a princípio está dizendo que essas medidas é por fora da caixa, ou seja, as medidas máximas da caixa. Agora, se eu coloco aqui que é por dentro, você vai ver que o desenho ele deu uma aumentadinha ali. Por que ele deu uma aumentada? Porque dentro tem as medidas que a gente colocou. Então, às vezes, quando você, eu quero colocar determinada coisa dentro de uma caixa. Então, muitas vezes é melhor a referência da medida interna. Ou você tem que lembrar sempre de considerar as espessuras do material. Aí agora aqui a gente chega no campo do que se diz respeito à espessura do material. Então aqui ele tem umas pré-seleções, e uma coisa que eu vi, que eu estava vendo o último vídeo que eu fiz, e eu mencionei que só tinha essas opções, 3, 6, 9, 12, mas na verdade aqui tem a opção de espessura personalizada. Então você pode entrar com a medida aqui, tá? De vez em quando tem uns bugzinhos aqui no site. Então se você colocar uma medida e alguma coisa sair errado, atualiza a página. Aí eu dando um OK aqui, ó, pode ver que agora ele ajustou para que essa espessura aqui, ó, seja de 15 milímetros. Mais uma dica que eu dou é que assim, por mais que a gente fala 3 milímetros, 6 milímetros, 9, 12, 15, que são padrões do MDF, é bom sempre você conferir a chapa que você vai utilizar. Porque quando a gente está falando de encaixe, se você quiser um encaixe perfeito e tudo mais, tem vezes que, por exemplo, eu compro chapa de 6 milímetros e ela tá dando quase que um pouquinho mais de 6 milímetros e meio. 3 milímetros também, às vezes está dando 3,5. Às vezes dá uma variadinha na espessura da chapa. Então, ao invés de selecionar aqui o que seria o exato,
Aí você pega e faz aqui a espessura personalizada e coloca um 3,5. Deixa eu só ver se aqui entra como vírgula ou como ponto. Só que isso daí também depende da configuração do computador. Vamos ver se é 3,5 ele não aceita. Ele entendeu que era 35 milímetros. Então deve ser 3,5. 3,5. Tá. Aqui ele trabalha com ponto. No caso da configuração do meu computador, esse negócio de ponto e vírgula às vezes dá uma certa. Como que seria? Fugiu a palavra ali. Um certo conflito entre programas. Alguns trabalham com vírgula, alguns trabalham com ponto e tal. Aqui, pelo menos aqui no meu, entrou com ponto. Aí usa a personalizada, ok? Aí aqui você tem a opção entre caixa aberta e caixa fechada. Se for aberto, ele vai tirar a tampa. Então, na hora de gerar o arquivo, vão ser 5 peças. Se for uma caixa fechada, 6 peças. Aí aqui também, agora aqui você vai ter a junção das bordas. Lisa, ok? Aí lisa já sabe, processo obrigatoriamente de colagem, por mais que a outra de encaixe também, por mais que se diga de encaixe envolve o processo de colagem, mas facilita, porque o encaixe por si só, ele já vai fazer o alinhamento das peças, né? Então, aqui seria a questão de a caixa lisa, aqui com essa opção de encaixe tipo dedo ou finger joint, que seria isso daqui. Quando você seleciona essa opção, pode ver que aqui tem uma barrinha e você pode aqui, ó, alterar através da barrinha, que não tem a possibilidade de você entrar com uma medida personalizada, colocar um determinado valor. E nesse caso, então, você vê o que fica melhor, mas aqui ele está dando em milímetros, ó. Um máximo aqui seria aproximadamente 58 milímetros. Aí isso depende do tamanho da caixa. E o mínimo aqui, 7 milímetros. Aí fica a critério de cada um, né? Fica bem legal a caixa com bastante dedinho assim e tal. Dá até um certo acabamento na caixa, um detalhe diferenciado. Só que faz com que o processo fique um pouco mais lento também na hora de recortar, né? Então, enfim. E por fim, sobra essa opção aqui que seria essa junta T. Essa junção em T, se você quiser colocar aqui, ó, com parafusinho, tá vendo que é um rasguinho que vai ter aqui, ó, depois na hora que recortar. Aí a porquinha fica presa aqui, ou, não sei, eu acho que deve dar para colocar a cabeça, mas geralmente a cabeça do parafuso vai ficar para fora e aqui fica a porquinha. Então você, para montar a caixa, você utilizaria uns parafusinhos. E aqui, ó, tem a opção para você escolher qual que é a rosca a porca do parafuso. Independente, né? A rosca, mas vai ter a porca também, conforme você seleciona aqui, ó. Aí ele aumenta ou diminui. E aqui seriam as opções para a caixa. Aí cada um vê o que vai fazer. Tomado essas decisões aqui, aí você vai descer um pouco mais. Deixa eu sair daqui. Agora aqui saiu. Aí você vai descer um pouquinho mais. Aqui também, nesse caso aqui de utilizar essa junção T, você pode colocar aqui o comprimento. Aí você tem que ajustar de acordo com o tamanho do parafusinho que você tem, porque ele vai ter uma limitação aqui. Então tira a medida certinho e coloca aqui quanto que é. Aqui tem umas opções de seleção, 10, 12, 16. Fez aqui as opções, vamos deixar na opção de caixa aqui com junta dedo. E você vai clicar em baixar esquema das caixas. Então aqui ó, a maneira como o arquivo ele vai ser baixado pela opção de SVG e DXF. A maioria dos programas para CNC Router ele acaba reconhecendo os dois formatos. Só que para laser, dependendo da laser e tal, ela vai se dar um pouco melhor com esse formato SVG, tá? Nem toda laser, alguns programinhas que tem para laser, entendeu? Esses mais simplesinho, às vezes eles não reconhecem o DXF. Aí você tem essas opções. Nessa primeira tela que a gente está vendo,
que você pode fazer aqui? Você pode habilitar e desabilitar as etiquetas, porque, enfim, se eu deixar habilitado, o arquivo ele vai ir com alguma coisa escrita e tal. Se você não faz questão disso, deixa desabilitado, porque senão vai chegar lá no programa, você vai ter que apagar. Você pode mudar aqui, caso tiver habilitado aqui, a cor das etiquetas, né? Utilizando o hexadecimal. Isso aqui é cor hexadecimal. Se você quiser escrever numa cor diferente, é só procurar qual seria a cor ali em hexadecimal. Tem um número, você coloca aqui, ele vai mudar a cor. Isso daqui é o esboço do painel. Isso daqui é para separar ou para combinar. Quando é laser, como o feixe do laser é muito fininho, ele consegue passar aqui por cima. Então, mesmo que a linha, vamos dizer assim, tá uma sobre a outra, ele vai conseguir recortar a peça e vai ter o mínimo de, a gente está falando de às vezes 0,1 milímetro. Não vai impactar em nada. Só que aí fica a seguinte referência, porque num programinha que eu estava utilizando ali na Laser, que eu gostei bastante dele, que é o Laser Web, até já fiz uns videozinhos, eu vi que quando você coloca arquivo um sobre o outro, ele acaba não reconhecendo as demais linhas. Por exemplo, se a linha tivesse sobreposta aqui como está aqui, ele reconheceria o contorno aqui e tal, mas ele não chegaria a trabalhar nessas linhas centrais. Então, assim, aí cada um avalia. Se o seu equipamento reconhece ou não, você já importa sim. Senão você deixa para juntar ali e organizar depois. Daí você deixa meio que separadinho. Pode ver que aqui ó, ainda tem uma outra abinha aqui, ó. Formato de linha. Aí você pode colocar aqui a espessura da linha. Por padrão, as linhas de desenho é 0,1 milímetro. Você pode mudar a cor da linha também. A cor cor da linha de corte interno quando tiver. E por fim aqui, ó, tem essa compensação de canto. Mas isso daqui, na maioria das vezes, não funciona. Tá? Não sei, pode ser que vocês entrem aí e dê certo. Só que quando tiver em nenhum aqui, ele não vai fazer nada. Esse corte aqui, ó. Esse corte aqui, se você quiser fazer compensação do diâmetro do feixe do laser, tá? Aí ele vai cortar um pouco mais aqui por fora. Acho que até deve dar para se aplicar para fresa, né? Mas e por fim tem essa opção que seria compensação de canto. Isso daqui para CNC é necessário. É necessário, mas por aqui não está funcionando legal. Porque como deveria ser aqui? Aqui está dizendo ó, qual que é o diâmetro da fresa. O diâmetro. Vamos supor, fresa que é de 2 milímetros. Porque isso daqui é aquilo lá que eu expliquei. Eu vou até abrir o arquivo ali no Aspire e dou uma explicadinha básica. Porque assim, fresa, quando a gente trabalha recortando por dentro, ele vai passar aqui no cantinho da peça, ele vai ficar arredondado. Aí você vem com um canto que está retinho, eles não vão dar encaixe, vai dar os dois arredondados. Então, isso daqui, teoricamente, já mandaria o arquivo com o famoso filete ali, o osso de cão. Mas não está funcionando. Tá vendo? Eu vou deixar até assinalado aqui e vamos tentar baixar. Aí você pode escolher, né? Ver qual que, se tiver alguma divergência no seu equipamento, você baixa o outro. Pode ser SVG, pode ser DXF. Eu vou clicar aqui em DXF. Eu deixei aqui as etiquetas, nesse caso ele baixou com as etiquetas. Mas agora eu vou vir aqui para o Aspire. Deixa eu só tirar isso daqui. Deixa aqui no cantinho. Eu vou abrir aquela caixa que eu acabei de fazer o download. Tá vendo? Aqui. Ok. Dessa vez deu certo. Dessa vez deu certo. É só falar mal que ele fez como deveria. Que é isso daqui, ó. Tá vendo? Só que daí tem uma complicaçãozinha ali, mas eu já vou mostrar como vocês contornam. Aqui tá com as etiquetas porque eu deixei ali a opção, né? Mas poderia tirar. Opa. Apagar aqui e apagar aqui.
Por conta daquela opção ali, ó, você pode observar que aonde ele fez essa compensaçãozinha de canto aqui, os vetores eles não estão reconhecendo como um vetor único essa peça aqui. Ah, eu vou ter que juntar tudo um por um, porque tipo assim, quando você quer juntar manualmente, você pode fazer assim, seleciona sempre dois e escolhe aqui uma opção e ele junta. Só que você pode juntar tudo uma vez. Você seleciona aqui e você vai vir nessa opçãozinha aqui, ó, juntar vetores abertos. Tá vendo? Olha, ele calculou aqui, tem 261, você clica em unir. Aí agora, se eu voltar na peça, você pode ver aqui que não tem, vamos dizer, mais a opção de selecionar aqui, ó, Join Close Vetores, ou seja, ele está fechado. É aquela questão, às vezes você vai colocar um arquivo para recortar e ele fica dando erro, você tem que verificar se ele não está um arquivo, um vetor aberto, que é mais ou menos como ele tivesse pedacinhos ali do arquivo, ok? Mas só explicando aquela questão, porque isso daqui até esses dias não estava funcionando legal, estava dando erro ali, não vinha, né? Na verdade não acontecia nada. Mas geralmente quando você importar ali, se não der certo isso daqui, então o que vai acontecer? As peças quando elas vêm ali, vamos supor aqui, porque ela esteja assim, tá? Dessa maneira. Quando elas vêm, e a gente está falando aqui de uma fresa, se for no caso, não for no caso de laser, isso aqui é irrelevante. Né? Mas, quando a fresa ela vem recortando uma peça que ela é o cantinho quadrado assim, ó, quando ela está passando por fora, fazendo essa curva aqui assim, ela deixa retinho. Só que aqui dentro, o que acontece? Ela vem aqui recortando, recortando, dependendo do diâmetro da fresa, quando ela chega aqui, ó, aí ela já tem que mudar a direção, porque senão ela vai entrar aqui dentro da peça, correto? Então ela vem aqui e ela sobe. Eventualmente, o que vai acontecer? Esse cantinho e todos os cantinhos, no caso como fosse o dente aqui, todos que fossem interno, eles vão ficar arredondadinho. Aí é aquela hora que você vai tentar encaixar um dente no outro, ele não vai ir. E daria, obviamente, muito trabalho ficar compensando aqui o acabamento. Aqui no próprio programa já tem a ferramenta, né? Que é a ferramenta filetes aqui, ó. Você clica em criar filetes. E basicamente aqui você insere informação, só que aqui é o raio da ferramenta, tá? É sempre a metade. Ah, é uma fresa de 2 milímetros, o raio é 1. Fresa de 6 milímetros, o raio é 3. Metade. E aqui tem a opção, a ideia a gente precisa dessa opção aqui, ó, filete, osso de cão. Quando você vem num cantinho assim, ah, mas aqui não está acontecendo nada. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando for assim, você entra no modo de edição de nós e verifica que... Ah, acho que está muito... Não entendi, não. Estava pequeno ali. Deixa eu ver. Deveria dar. Mas é que ali ele não reconheceu como uma quina. Tá vendo? Quando você passa aqui, ele tem que reconhecer como uma quina. 2. Ah, tá. É que ali estava raio 4, e daí seria uma ferramenta de tamanho 8, aqui não estava dando tamanho. Mas, enfim, ó. Aí quando aparece aqui essa setinha no mouse, significa que eu posso colocar aqui um filete. Aí ele faz o mesmo procedimento que pelo programa, dessa vez ele já veio automático, tá vendo? Essa é a entradinha aqui, ó. Porque aí, assim, na hora que isso for encaixar nisso, aonde ia ficar arredondadinho antes, vai ter um espacinho vazio. Só que vai permitir que ela encaixe perfeito. Ok? Então, enfim, basicamente é isso. Aí daqui, a partir daqui, é simplesmente gerar o arquivo de corte. E fica sempre a referência. É muito comum o pessoal comentar: não, eu tentei fazer caixa de encaixe e não encaixou legal. A dica que eu dou é a seguinte: primeiro,
Cara, o equipamento ele tem que estar bem travadinho. Digo assim, bem travadinho mesmo. Equipamento com folga. Quando ele desloca para um lado, puxa para o outro, o corte sempre foge. Tá? Isso aqui a gente está falando praticamente de folga zero, como o arquivo é gerado. Folga zero. Dificilmente você vai conseguir um bom encaixe se o equipamento tiver folga. Até mesmo dependendo da fresa que você está utilizando, o tensionamento, às vezes o material também, é importante garantir que o material esteja bem fixo. Isso também interfere. E uma outra dica é procurar cortar as peças que se encaixam entre si sempre no mesmo sentido. Aqui o fundo não tem para onde correr, né? Porque ele vai ter corte nos dois lados. Mas geralmente o fundo, o que eu quero dizer? Deixe ele para que o corte de maior comprimento seja feito no mesmo sentido. Aqui, ó, vamos analisar aqui, ó. Essa peça, ela vai encaixar nessa peça, correto? Ok, elas estão posicionadas no que seria o ideal. Porque aqui ó, ela vai ser recortada com o movimento do eixo Y. Aqui elas vão encaixar entre si. O que eu não recomendo fazer é, por exemplo, essa peça que vai encaixar nessa, você girar ela, deixar ela assim. Porque aí aqui a gente vai ter um corte que foi feito em Y e aqui um corte que foi feito em X. Então pode ser que, por mais que seja uma pequena variação, o encaixe já não vai ficar legal. Se aqui sofrer um deslocamento por conta de tensionamento de fresa material, se você está cortando no mesmo sentido, isso vai se refletir nas duas partes. Então procure não fazer isso daqui, tá? As peças que se encaixam entre si. Agora na questão, se você for fazer o fundo de encaixe também, mas também fica outra dica, geralmente essas caixas eu faço de encaixe só a lateral. O fundo eu não gosto de fazer não. O fundo eu prefiro, aí eu edito aqui no programa, eu prefiro que o fundo ele seja liso. Ah, mas e aí, como que faz? Aí é só depois você pegar aqui, ó, criar não precisa nem criar, quer ver? Você pode vir aqui, entrar no modo de edição de nó, aí você apaga aqui, quer dizer, apagar aqui isso daqui. Vou apagar também aqui essa seleção e eu consigo aqui remover todos esses pontos. Só que lembre-se, tá? Lembre sempre de considerar e tal a altura e diferença. Vamos ver aqui, ele apagou. Se ele já apagou com a medida aqui. E se você for fazer isso de retirar aqui, você tem que observar. Se o fundo ele encaixava por baixo, então aqui tem que ser tirado. Ó. Vamos pegar a referência por essa peça. Ó. Vou deixar aqui com aquela espessura de, acho que é 3,5 que a gente gerou lá. Só para alinhar. Mas não precisa fazer isso em todas as peças se você for fazer, tá? Porque como a gente está falando de peças idênticas, vai ser duas de cada. Então você faz em uma da maior, por exemplo, uma da maior, uma da menor e depois só copia. Mas tá vendo? Aí você tem que gerar essa na hora de cortar aqui com essa compensação. A caixa ela termina aqui e ela termina aqui. Se eu cortar aqui adicionalmente, eu posso terminar aqui, ó. Tá? Aí eu faria, por exemplo, aqui uma caixa que seria uma caixa com o fundo liso. Deixa eu tirar isso daqui. Tá vendo? Porque aí o fundo eu não gosto de fazer de encaixe. Porque assim, quando eu faço caixa, eu prefiro o fundo, eu sempre corto a peça do fundo para colar no fundo um pouquinho maior que o material, que as laterais, e tanto no comprimento quanto na largura, porque depois eu passo a fresa em volta para dar aquele acabamento perfeito, tá? Eu acho bem mais prático.
Mas enfim, é isso, ok? Então fica novamente a referência, cara. Um site muito bacana, muito legal. Para quem quiser aí gerar os arquivinhos de corte de caixa. Sempre fica a referência que você desenhar os seus próprios arquivos e tudo mais, criar, é sempre a melhor opção no aspecto de que às vezes você vai se deparar com uma situação diferenciada, você quer fazer uma coisa diferenciada, você quer fazer mais opções, mas aí você pode utilizar até mesmo ele como um primeiro momento para gerar as peças, aí você faz alterações, entendeu? Quiser fazer uma caixinha diferenciada também, a caixinha aqui já está aqui, aí eu vou querer que ela tenha um puxadorzinho e tudo mais. Você vem aqui no programa, coloca aqui com furo central. Não está aparecendo, não está nem reconhecendo o centro dessa peça. Vamos ver. Agora central. Tá vendo? Mas é isso. Aí o site é o makercase.com e aí futuramente eu falo um pouquinho mais a respeito das outras opções de caixa. Essa daqui foi a caixa simples, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!